No meu primeiro dia de aula na Espanha, eu fui responsável por pegar o ônibus da escola. Afinal, meus pais não iam dirigir, a gente não tinha carro, é bem longe, era 1 hora onde a gente morava, então pegar metrô e pegar ônibus e tal não fazia sentido, porque eu não conhecia a cidade, eu ia me perder com certeza. E eu tive que pegar o ônibus da escola. E aí, eu tinha recebido, um packet, como é que chama? Uma pasta com toda a informação que eu ia precisar pro primeiro dia de aula, primeira semana, etc. Afinal, eles, como eu já falei, recebiam muitos alunos estrangeiros, eram mais de 50 nacionalidades diferentes lá na Escola Americana de Madrid. E eu recebi lá falando que o meu ônibus ia passar no ponto de ônibus que tinha ali menos de 1 quadra do meu apartamento e o número ia ser 15. Era o número 15, fechou? Moleza. Falou, vai passar mais ou menos entre essa hora e essa hora. Falei, de boa, acordei cedo demais, né? Quer dizer, de propósito, acordei mais cedo do que precisava, tomei meu banho, fiquei cheirosinho no primeiro dia de aula, um monte de gente nova que eu não conheço, nervoso pra caramba, né? E aí, eu me aprontei, peguei o ônibus de boa, conversei com ninguém, fiquei olhando pra janela, ouvindo música, né? E eu fui pra escola, fiz meu primeiro dia de aula. Nem lembro direito do primeiro dia de aula, pra ser bem sincero. Acho que minha cabeça escolheu deletar o que aconteceu naquele primeiro dia, mas fiz minhas aulas normalmente, obviamente um pouco perdido, ainda tentando achar tudo, etc. Foi um pouco complicado. Tinha locker de senha, que eu não sabia como botava a senha, tive que aprender. O meu locker sempre foi uma bagunça, nunca fui muito organizado. Eu deixava, todos os meus livros na minha mochila, ficava carregando uma mochila de pedra e deixava no locker, roupa pra jogar vôlei mais tarde. Não roupa, mas uma mochila com roupa pra jogar vôlei mais tarde, ou basquete, ou o que quer que fosse. Mas enfim, passou meu primeiro dia de aula. Tem que voltar pra casa, né? Você tem que voltar pra casa de algum jeito. E, obviamente, o meu jeito era um ônibus escolar. Então, eu fui lá pro estacionamento dos ônibus e eu, não sei porquê, não conectei que o número que eu vim pra escola deveria ser o mesmo número que eu fui pra escola. Quer dizer, que eu vou voltar da escola. E aí, eu tinha uma mulher lá tomando conta de tudo, né? Tomando conta dos ônibus e tal. E eu perguntei pra ela qual é o meu ônibus. Ela perguntou pra onde você vai. E eu achava, porque meu padrasto tinha me dito, que o nome do bairro onde a gente morava era Recoletos. Eu falei, Recoletos? Aí ela, beleza, é o número 1. Falei, pô, show. Beleza, não tem por que eu me preocupar. Aí eu entro no ônibus número 1, um monte de gente que eu não tinha visto de manhã, né? Todo mundo, na verdade, diferente. Mas tinha um garoto lá que eu tinha jogado futebol na hora do recreio. Então a gente bateu um papo e tal, não sei o que. Eu fui distraidaço. E aí, de repente, cara, eu falo assim, eu não reconheço nenhum desses lugares que a gente tá passando. Eu não reconheço nada daqui. Aí eu fui pra mulher lá, que tinha o ônibus, né, e a monitora do ônibus. Aí eu fui pra monitora e falei, esse ônibus, ele vai passar pela rua tal. Aí ela falou, não, esse era o ônibus 15. Aí eu, mano, bateu um desespero. Imagina, galera, eu tinha, sei lá, 1 semana na cidade de Madrid. Não falava picolhas de espanhol. O máximo um portunhol arranhado. Eu olhei e eu pensei, o que fazer agora? Vou ligar pros meus pais. Puxo o telefone, ainda era um flip phone na época. Eu quis ter um flip phone, porque, não sei. Abri o meu telefone. Em Madrid, na Espanha, no caso, quando você liga o seu telefone, você precisa de um número, de um PIN, que eu tinha esquecido. Então, nesse momento, eu tava num lugar que eu não conhecia, sem telefone, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí a monitora liga pra escola, olha só, a gente tá com um aluno que pegou o ônibus errado, o que fazer? Aí a escola falou, pô, pede pra ele descer, achar um táxi, ir pra casa, pegar o recibo, mandar o recibo pra gente, que a gente paga o táxi. E eu, de novo, falando nada de espanhol, um portunhol arranhadíssimo, desci do ônibus, galera. E quando eu digo pra vocês que eu tava no meio, eu tava no centrão de Madrid. Carro vindo pra lá, ônibus passando, não sei o que, aquela coisa bem filme, assim, que tudo parece meio, como é que chama? Fora de foco, sabe? Você, tá olhando, tá todo mundo todo mundo sabe onde ir, menos você naquele momento. E eu olhava e não passava táxi livre. E eu começou a bater um pequeno desespero. Eu falei, pô, eu sei que a cidade é segura, eu não vou ser assaltado, não vão me levar daqui ou qualquer coisa assim. Mas começou a bater um pequeno desespero porque táxi. Não passava táxi. Até que passou eu falei, por favor, me leva pra esse lugar aqui, exatamente. Footstep, obrigado por seguir aí no Twitch. Eu esqueço de desativar isso pros vídeos. Mas o Footstep acabou de seguir no Twitch. Você também deveria. E se inscreve aí e deixa o like também, beleza? O link do Twitch tá na descrição. Eu entrei no táxi e falei, me leva pra blá blá blá. Mano,
quando eu te digo assim, que foram 3 curvas que o táxi deve ter feito pra chegar na minha casa, eu... ele chegou, o táxi deu tipo 4 euros, eu dei 10, falei, fica com troco, que eu tava desesperado. Não sei se eu dei 10, eu tô zoando, mas eu dei mais e falei, fica com troco. O que não é normal, aliás, na Espanha, não é normal você dar gorjeta. Mas eu dei uma gorjeta, saí de casa correndo, saí do táxi correndo, fui pra casa. Era do lado, só que eu não conhecia nada. E eu tava sem telefone. Você tá falando, pô, por que você não puxou o teu telefone e olhou no mapa? Eu não tinha mapa, eu não tinha telefone pra ligar pro meu padrasto pra saber onde eu tava. Eu não tinha nada em mim. Não tinha iPad, não tinha telefone, eu não tinha um mapa físico, não tinha nada. Então eu saio do táxi, chego correndo em casa, minha mãe tá desesperada, minha mãe é muito mãe coruja, né, eu sou filho único, então ela tá desesperada, aí ela me conta que ela tinha ido no ponto de ônibus pra fazer uma surpresa pra mim, quando eu descesse do ônibus, sendo que eu não saí do ônibus, aí ela entrou desesperada, porque, cadê meu filho? Cadê meu filho? O meu filho pegou esse ônibus pra ir pra escola, o que houve? Não sei o que, e a mulher, a monitora, não fazia ideia do que tava acontecendo, e aí a minha mãe tentava me ligar e ia pra caixa postal, porque meu telefone tava desligado, aí finalmente ela ligou pra escola, a escola falou o que estava acontecendo, que eu ia chegar de táxi e tal, e eu cheguei em casa a salvo. Nunca mais cometi esse erro. Peguei o ônibus 15 pro resto do meu tempo lá na escola, mas foi bem... Não digo que foi bem aterrorizante, porque eu não fiquei em uma área ruim da cidade, uma área perigosa e tal. Mas bateu um desespero de você estar sem mapa, sem celular, sem saber falar a língua, não fazendo a menor ideia de onde você tá no momento. E acabou que eu tava do lado. Esse lugar que eu peguei o táxi, eu passei 1 trilhão de vezes nos 4 anos que eu morei lá. Mas essa é a história de como eu me perdi no primeiro dia de aula na Espanha. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreve no canal, vai seguir na Twitch e em todas as redes sociais aqui na descrição. Até a próxima. Valeu!